Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Leonardo Gobira, em mais um Papo de Médico. A nossa resenha especial que a gente está trazendo para vocês com vários objetivos, né? Aqui o intuito é trazer esse papo para todos que assistem, para entreter, para engajar, conhecer pessoas, assuntos e realidades. Papo de médico. E por que não um papo de médico, né? Ser médico é um gancho, como eu já falei para vocês, para contar histórias de vida de pessoas comuns, pessoas famosas, em destaque na sociedade. E é por isso que a gente está aqui hoje, eu posso dizer, com um bom amigo, que é o Sileno. Sileno, bem-vindo. Olá, que satisfação estar aqui contigo. Um irmão de fé, Igualmente. Uma pessoa que a gente tem uma amizade bem bacana, legal, e um artista da nossa terra, né? Um artista do Amazonas, um artista de Manaus, e que traz para a gente, né, essa coisa cabocla, essa música popular amazonense, e que está presente hoje no Brasil inteiro, e por que não dizer no mundo. O Sileno, ele já gravou 14 CDs, né? 2 foram os antigos vinis, né, Sileno? Isso. E o Sileno já tem mais de 40 anos de estrada, né, artística, e é importante dizer que o Sileno ele tem uma coisa muito legal, que é trazer aqui para a gente, trazer para o Amazonas algumas realidades que são positivas em relação ao cenário artístico nacional. Né? Por exemplo, o Sileno ele tirou em segundo lugar o concurso da mais bela voz do Brasil no SBT, ali por volta de 85, 86. E ele sempre diz para a gente que tem muita satisfação em ter representado, né, artisticamente o primeiro lugar no Festival Amazonas de Música em 2013 em Parintins. Né? Mais de 100 músicas, né, de autoria dele, compostas por ele, né? E a gente está aqui muito feliz com o Sileno para bater um papo legal sobre a música dele, né, do que representa para ele essa música, a importância que tem, as origens, como tudo começou. E a gente quer saber contigo aí como é que está a trajetória dessa parte, essa retomada artística, né, depois de pandemia. Como é que você está, Sileno? Quais são os novos projetos? Então, durante esses 2 anos, né, de pandemia, a gente teve que, né, se reservar um pouco, né, aquela coisa de a música sempre foi a primeira a pagar esse preço, né, por promover aglomerações, né, então não tinha como, os músicos sempre sofreram isso logo de imediato. Quando chegava aqueles decretos, aí acaba a música em tudo que é lugar. Então, os músicos tinham que ficar em casa mesmo, não tinham como... E muitos amigos meus adotaram a live, né? E como forma de ganhar dinheiro mesmo. Eu não, eu fiz lives, mas sempre 0800, eu sempre mais para exercitar o violão mesmo, né? Como eu sou autodidata, então o violão eu preciso sempre estar exercitando, né? Diferente da pessoa que fez faculdade de música, estudou música por partitura e tudo, aí você pega uma partitura e toca aqui, tá? Mas você que é autodidata tem que estar sempre exercitando, pegando violão. Diariamente eu pego o violão, né? 40 e poucos anos já na música, mas não esqueço, o violão fica do lado da minha cama e qualquer folguinho, pega e fico exercitando. Até porque o estilo de música que eu toco é uma música mais complexa, né? É música do Gil, de Djavan, Caetano, esse pessoal que trabalha muito essa coisa do violão. Então exige muito. João Bosco, por exemplo, eu toquei bastante. Hoje em dia eu não lembro uma música do João Bosco, porque é muito complexa. Elaborada, né? Muito elaborada, e você tem que estar tocando o tempo todo, senão você não, se for autodidata, você não consegue reproduzir depois. Então eu usei as lives para isso, foi minha válvula de escape, né, na época da pandemia. E era bem legal, geralmente eu fazia aos domingos, né, final da tarde, aí eu divulgava e fazia, aí as pessoas faziam um pedido e tudo, e eu fui sobrevivendo através disso. Na questão financeira, não pegou tanto para o meu lado, porque eu sempre fui uma pessoa bem reservada, né? Uma pessoa, vamos dizer assim, econômica, entre aspas. Não confundam com pão duro, pelo amor de Deus. Reservado. Então, eu sempre que trabalho, eu faço a minha reserva, né, para, de repente, os imprevistos que acontecem, né? E aí, eu, então, não sofri tanto. Mas muitos amigos meus tiveram realmente que apelar não seria o termo, tem um outro termo que está fugindo agora, mas ir para aquela coisa de pedir cestas básicas, de a gente se mobilizava com um amigo e com outro, conseguir uma cesta básica para levar para um amigo nosso. Então foi um momento muito tenso, né, para muitos colegas meus. Por quê? Porque tem muitos colegas que como vivem da noite, da música,
Aí acha que aquela coisa é tocar, acabou de tocar, pega o seu cachê e vai ali, amanhece o dia na cerveja, gasta o cachê todo, ou no outro dia já quer fazer um churrasco, então gasta, não pensam, né, no que pode acontecer amanhã. Futuro, né? E a pandemia veio para mostrar isso, né? Eu sempre, na minha entrevista, eu costumo falar que tudo na vida, não sei se você concorda comigo, não sei, eu não sou o dono da verdade, mas eu vejo assim a vida. Tudo que tem na vida, tudo que vem e que aparece na vida, ela tem os dois lados da moeda. Entendeu? Então eu vejo a pandemia também com isso. Não foi totalmente ruim. Entendeu? A pandemia veio para mostrar para muita gente essa coisa de você achar, às vezes, que porque tem muito dinheiro, você é o dono da situação. Você acha que veio educar a classe artística? Principalmente da minha classe artística. Mas eu vi muitos empresários aí com muito dinheiro e acabar morrendo, né, durante a pandemia por causa de oxigênio e essas coisas todas, né? Coisa que o dinheiro dele poderia comprar e tudo, mas não teve o tempo hábil, né, para acabar sobrevivendo. Então, acho que a pandemia também veio mostrar isso, que nós somos realmente um grão de areia, né, o menor, acho que possível, e realmente dinheiro não compra tudo. Exatamente, a gente precisa um dos outros, né? Então acho que veio para muita gente refletir, eu acho que muita gente aprendeu, alguns não, poucos não aprenderam ainda, a gente sabe disso, mas veio para tocar na sensibilidade das pessoas, na arrogância de muita gente, né, para que as pessoas possam realmente... Eu vi também, uma coisa que eu fiquei muito admirado e achei muito legal, eu vi também muitos empresários colocando alimentos em carretas para distribuir para pessoas necessitadas. Foi muito legal. Coisa que eu nunca tinha visto nesse tempo todo, de empresários, donos de supermercado, né, encher carretas e vamos distribuir para as pessoas. E o próprio oxigênio, né? Artistas também, que trouxeram avião com oxigênio para Manaus, exatamente. Né? A gente teve então, né? Isso foi legal. Esse foi o lado bom, né? Então, acho que tudo na vida você tem que pesar os dois lados, que sempre tem um aprendizado. É um novo momento, né? Uma chave que foi virada, uma página que foi virada levando em consideração tudo isso que a gente viveu, né, Ciliano? Exatamente. Eu quero buscar tuas origens. Você falou que você é autodidata, é interessante as pessoas saberem essa origem. Como é que foi, Ciliano, esse lance de começar a tocar o violão por conta própria e até mesmo começar a fazer música? Isso veio em que idade? Como é que foi isso? Então, eu costumo falar que eu fui um garoto de muita sorte, né? Porque eu cheguei, meu avô foi um dos desbravadores da Vila Municipal, né? Quando meu avô chegou na Vila Municipal, aquilo era só mato. E então ele chegou e capinando, tirando terreno, demarcando. Então, aí minha mãe, ele dividiu o terreno para ele e a esposa, no caso a minha avó, né? Meu avô e minha avó, e deram o outro terreno para minha mãe, né, criar os filhos juntamente com meu pai, claro que nós não tínhamos casa própria, aí nós fizemos ali. E aí foram chegando os burgueses da época, né? A elite Manauara foi chegando para a Vila Municipal. E nós, de uma família muito simples, eu lembro que nós tínhamos um rádio de pilha. Onde eu ouvia a música quando criança era um rádio de pilha, não mais que isso. E aí esses burgueses, a burguesia que chegou na época, aí tinha um que a gente chamava na época de eletrola, né? O nome que se chamava na época era eletrola. E era aí, um tocador de disco, né? Então lá eles tinham, aí tocavam, eu comecei a ouvir Gilberto Gil, Caetano, Luiz Melodia, Gal Costa, Maria Bethânia, o pessoal todo da Tropicália, né? Então eu digo, por que eu falei fui um garoto de sorte? Porque aí eu fui assimilando a boa música, né? Eu poderia ter tido a sorte de ouvir outra coisa que não era legal, bem que na época eu acho que não existia, né? Ou era bossa nova ou é a MPB mesmo. Então meu ouvido foi acostumando com isso, eu fui me doutrinando, né, com músicas boas desde cedo. E aí eu comecei a me interessar pelo violão, né? E eu não tinha. E eu lembro que eu fazia, pegava um pedaço de madeira, botava uns fios de aço, né, de coisa, e batia. E aí, mas eu queria ganhar um violão. Isso com que idade, Ciliano? Isso acho que com 11 anos de idade, por aí, entre 11 e 13 anos. E minha mãe sempre usava isso para fazer eu estudar. Então, aí mãe, eu quero um violão. Ela dizia, passar de ano tu ganha. Chegava no final de ano, nada de violão. A famosa chantagem materna. Exatamente. E aí eu persisti, não, mas esse ano que vem tu vai ganhar. Então, até que um dia ela conseguiu comprar um violão para mim. E realmente, por ser uma família simples, meu pai era pedreiro, marmoriteiro, e minha mãe uma dona de casa. Então, os dois trabalhavam para colocar o sustento de casa. Não tinha esse luxo de chegar no final de ano e te dar uma bicicleta. E quantos irmãos, Ciliano? 6 irmãos.
comigo, né? São 5, mas eu 6. São 2 homens e 4 mulheres. E aí foi assim, até que um certo dia ela me deu o violão. E foi a minha primeira frustração musical. Por quê? Porque eu achava que o violão era apertar as cordas aqui e bater. Quando eu apertei e bati, o violão todo desafinado, meu Deus, que som horrível isso. Aí pronto, aí me desesperei. Aí eu lembrei que um primo meu tinha violão, ele estava na base aérea, né? Então, quando ele foi para Recife servir, ele, para se distrair, comprou um violão e aprendeu através de revista. E aí eu lembrei disso, aí eu fui bater na casa dele, que ele estava em Manaus nessa época, aí foi quando ele me emprestou umas revistinhas, aí eu comecei a pegar e tal, aí que eu fui aprender a afinar violão, essas coisas todas. Rapaz, esse primo não era o Culier, não, né? É ele mesmo. Nossa, Meu marido primo, da Magna, minha grande amiga. Exatamente, meu primo e a grande Um dos primeiros Magna. amigos que eu fiz aqui em Manaus, Aham. quando cheguei aqui para servir o Exército há 22 anos atrás. Sim. Uma pessoa muito especial. Muito especial. Eu tive a oportunidade de passar algumas férias lá em Recife, na casa dele, no apartamento dele. Também. Lá em Uma turma Jaboatão dos lá. Guararapes. É, exatamente. Cara, muito legal. Então foi ele o principal responsável por eu aprender, começar a dar os Ele primeiros te passos. mandou as revistinhas. Não, ele estava de férias aqui na época, de sorte também. E começou a te mostrar como tocar olhando as Exatamente, cifras. exatamente. nas revistas. E como afinar o violão. E aí eu fui embora. Depois disso... Rapaz, então ele tem uma importância fundamental, sem né? dúvida, sem dúvida. Tem muita gente de importância. Outro cara que é muito importante na minha carreira como violonista é o Carlito. Acho que muita gente conhece, que chama o Carlito Ceguinho. É um cara que morava no Aleixo, na época eu morava no São Francisco. E eu tocava, e eu sempre gostei das coisas mais complexas no violão, né? Sempre fui muito ousado, eu gosto muito dessa coisa, sou muito ousado. E eu sempre procuro o mais difícil. Aí vendo o Gil tocar, quando eu tinha oportunidade de ver algum coisa na televisão, então, que cara que toca, né? O que ele faz com essa mão nesse violão aí? Aí eu, como eu ainda estava aprendendo na revista, a revista não é como hoje. Hoje você pega um vídeo, né, na internet, tu vê as posições, como é que o cara faz, tudo é muito fácil. Naquela época não, a revistinha via só com a cifra, o nome da nota, mas a mecânica, como é que o cara fazia, não tinha como. E aí me indicaram esse professor, que era o Carlito, que ainda é vivo, graças a Deus. E aí, como eu era próximo de casa, eu fiz amizade com ele e comecei a pegar umas dicas dele. Aí tu já tinha que idade, mais ou menos? Aí eu já tinha, acho que 15 para 17 anos. Aí eu comecei a frequentar a casa dele, e aí ele me passava as coisas difíceis. Quando eu tinha, era fita cassete, eu lembro na época, eu botava no gravador para ouvir as músicas, para tocar. Aí quando pintava aquela dúvida, aquela dificuldade, aí eu vou lá no Carlito, pegava a fita lá, Carlito, eu tô precisando tocar essa música aqui. Aí ele botava lá, cara, impressionante como o ouvido daquele cara é uma coisa assim, um espetáculo de perfeição. E aí ele me passava, olha, assim, assado. Uma vez teve um acontecimento na casa dele muito engraçado. E numa dessas tardes que eu fui lá, pedi uma dica dele, eu dei de cara com 3 violonistas. Estavam brincando. Ele, o Rinaldo Buzaglo, que é um cara bastante conhecido em Manaus também, um baita violonista, e o Beto Beissola. Não sei se você chegou a ouvir falar. O Celestino, um cara que tocava violão, também a mesma coisa, autodidata como eu, nunca frequentou uma escola de música. Cara, mas o que o cara tocava de violão já é falecido, né? Dom, né? O Dom. Cara, aí eu fiquei ali admirado olhando os 3 tocando. Aí começaram a tocar um chorinho, os 3. Aí um passava a bola pro outro e tal. Aí cada um fazia a sua parte. Aí teve uma hora que deixaram o Beto Beissola sozinho. Meu amigo, o Beto Beissola acabou com a música. Não tinha mais, acho que cabo de violão para ele solar. Ele foi tão perfeito a coisa, aquela coisa tão de talento mesmo, que quando ele acabou, o Rinaldo Buzaglo, que é um monstro no violão, chegou para ele e disse: Beto, o que foi isso que tu fez? Aí ele olhou pro Reinaldo e disse: rapaz, não sei, é lombra. Olha a expressão dele, é lombra, eu não sei, eu fiz. Quer dizer, não tinha como repetir mais, mostrar como é que ele tinha E você feito. guardou na memória que isso aí tem quase 50 anos. Exatamente, por aí. É um momento que marcou a tua vida. Marcou também. E aí, cara, foi, graças a Deus, cada vez mais desenvolvendo. Hoje em dia, já com a facilidade do vídeo, né, da internet, aí eu pego música... Hoje tem curso na internet. Né? Aí eu exploro muito Lenine. Atualmente eu tenho explorado muito Lenine. É muito bom de direita de violão, né? Aí Gil e Djavan, esses dois, então... Ouço de Djavan, Jorge Versilo, também sempre lembro de também. você. Né? Jorge Versilo também é outro cara muito bom de violão. O Gil foi minha primeira referência, né? Quem sabe da minha primeira gravação, Feira Hippie,
pode ter certeza que associa ao Gil. Foi o primeiro reggae depois que eu ouvi o Gil, né, cantando No Mano Cry e tal. Aí eu fui ver o Gil tocando reggae, aí fiz Feira Hip, inspirado. O teu momento assim artístico, a tua caminhada artística, a tua estrada artística. Aí a gente está falando do Sileno lá nas origens, autodidata, influenciado por pessoas eruditas na música e também autodidatas. E aí quando é que pintou para o Sileno a ideia de que ele estava se transformando, estava em transformação para ser um musicista, ser um artista, ser um cantor? Como é que foi isso? Isso também foi um momento muito importante que tinha na época, acho que eu já com meus 15 anos, por aí 14, 15 anos, tinha um programa na extinta TV A Juricaba. E o nome do programa era Cirandia na TV. E aí eu, estudando, né, estudei no Nossa Senhora de Nazaré, onde é o Ramazotti, depois fui para o Márcio Neri. E aí eu, né, tocava um pouco de violão e me apresentava, né, nas confraternizações, nas gincanas, essas coisas. E aí algumas pessoas chegaram com a minha mãe e falaram: você tem que levar esse menino lá na TV, nesse programa. Tem um bocado de garotos lá, pré-adolescentes, tocando, muito bons, e aí ele tem talento, leva ele lá. E eu nem passava na minha cabeça ser profissional na música. E aí minha mãe aceitou o desafio e me levou. E aí eu ensaiei lá com o violonista lá do programa e cantei. Cara, foi tão bacana que quando acabou o programa, a produtora lá do programa disse: olha, a hora que você quiser voltar aqui, as portas estão abertas. Tu tinha uns 15 anos nessa época? Já, 14 para 15 anos, eu acho. Nossa, então foi bem na adolescência. Né? Aí pronto, aí aquilo começou então a me despertar, né? Digo, se fui convidado para voltar, porque devo ter algum talento, né? E aí aí passei do Márcio Nero, eu fui para a escola técnica, e aí sempre ligado na música, aí chegou um maestro de Minas Gerais para formar a primeira banda da escola técnica. E aí eu aproveitei a carona e digo, eu vou entrar nessa. Por incrível que pareça, eu fui o saxofonista da banda. Ué, não foi violão? Não foi violão. Toquei saxofone na banda da escola técnica. E como é que foi esse negócio do saxofone? Aí saxofone, aí eu fui aprender por partitura, porque não tem como, né? Não tem. Aí o maestro lá me ensinou a tocar sax. Hoje em dia eu não sei tocar nada de sax mais. Mas eu fui o primeiro saxofonista. Que legal, cara. Da banda da escola técnica. E aí, logo em seguida, ele me orientou. Disse: cara, Sileno, acho que você tem que se profissionalizar. Tem a ordem dos músicos. Você faz o teste lá e se profissionaliza. Se você quiser seguir carreira como músico, você tem talento e tal. Aí eu aceitei. Fiz o teste, passei. Na época era muito rígido. Eu lembro que tinha para mais de 30 candidatos fazendo teste para músico e passaram 5. Eu fui um dos derradeiros que passou. Quase eu não passo, porque era muito rígido. Você tinha uma coisa, hoje em dia é muito mais simples, mais fácil, né? Mas eu lembro que na época o hino nacional. Olha o teste que era o hino nacional. Você tinha que aprender o hino nacional todo, e aquelas, como é que a gente chama? Tem nuances, não, tem um outro termo que usa também na música, modulação, acho que é isso. Que a gente aprende no colégio de um jeito, né? Muito. Só um exemplo aqui, por exemplo, ouviram do Ipiranga, geralmente a gente aprende assim. Aí lá o maestro ensinava realmente, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, tem que fazer isso. Geralmente você canta direto, né? Nos colégios você aprende direto. E aí a gente foi aprender. E aí, na hora do teste, o maestro não pedia: olha, canta o hino nacional aí pra mim, não. Ele dizia: canta a estrofe tal do hino nacional. Tu tinha que pegar lá no meio. Já tinha que ir lá saber qual era, ter decorado tudo. Não, canta lá o trecho tal, o estribilho. Na época usava muito a expressão estribilho. Então era assim. E aí o cara no piano lá tocava a nota, tu tinha que saber qual era a nota, a altura da nota pelo ouvido. Tudo isso, então era muito rígido. Que bom que eles não intensificaram a análise sintática, né? Eu me recordo da minha sogra, que é professora de gramática, né, de língua portuguesa, que a análise sintática correta, ela botava os alunos para redigir a análise sintática correta, né? Que ouviram do Ipiranga as margens plásticas. As margens plásticas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Quer dizer, a gente acaba cantando de uma forma diferente para poder ter um ritmo, né? Exatamente. Ter uma ritmicidade, né? Exatamente. Interessante isso. E aí você entrou nesse concurso? Aí eu entrei no concurso, aí logo em seguida surgiu uma oportunidade de ser crooner, né? Na época não era vocalista. Você usava o termo crooner, de banda, de baile. Não tinha barzinho em Manaus, tinha os clubes. E aí eu entrei na primeira banda chamada Super Som, que a minha contemporânea é a nossa cantora Eliana Prince. Ela entrou uns 2, 3 meses antes de mim. Essa parceria vem desde lá daquela época. Exatamente. Aí
começamos a tocar e, graças a Deus, também o bom gosto musical dos músicos me auxiliou muito, porque eles gostavam também de tocar Luiz Gonzaga, né, essas coisas da MPB também, e foi muito legal. Então, deu tudo certo porque eu queria também. E aí a gente começou a tocar baile, depois disso a gente pensou, caramba, por que a gente... Aí tinha os festivais em Manaus, né, tinha o festival universitário, tinha o festival do SESI, o FEMPES, e aí eles apostaram, o marido dela e ela, né, cara, bora fazer uma banda, já que a gente toca aqui nesse grupo de baile, vamos fazer uma banda de música autoral, né, vamos tocar coisas nossas, eles também compunham, né. Aí foi quando eu despertei para compor. Eu digo, caramba, vamos ver como é que fica. Aí no primeiro festival eu aprovei 2 músicas, passaram para disputar. Minha primeira vez como compositor, eu inscrevi e passou todas as 2 para disputar. E uma delas chegou à final. Eu que não ganhei. Meu Deus, eu não vou lembrar o nome da música. 83. Mas as 2 entraram. As 2 entraram. E uma para final. E uma foi para a final. E ganhou menção honrosa. Até hoje eu tenho certeza que eu não ganhei o festival porque eu era um novato da época. Já tinham mais experiência, com muitos medalhões, os medalhões da época, era Gerê, Isso era jovem, Dibo, você era bem jovem na época. Aí tinha Roberto Dibo já, Gerê, Arnaldo Garcês, uma galera já tarimbada já de festival. Então eu acredito que eu não tenha ganho aquele festival por isso. O cara é novato, tem muita estrada ainda. E no estilo MPB? MPB. Entendi. E esse MPB da época com uma influência já de uma brasilidade ou uma coisa meio já amazônida mesmo? Não. Não, de brasilidade. O espaço para a música amazônica ainda era o mínimo. Porque eu vejo, Ciliano, assim, a gente que gosta muito de música, eu sou um apaixonado, né? Eu sou bem eclético, eu sou aquela pessoa que gosta de samba, que gosta de forró, gosta de funk, eu sou muito eclético, eu gosto de música erudita, eu vejo que você traz no cenário ainda hoje amazonense, aí já um tempo de estrada que você tem, mas eu vejo uma identidade do Sileno quanto a essa coisa da Amazônia, né? Essa coisa do caboclo, da pessoa da terra. Porque a gente, eu, por exemplo, sou carioca, radicado aqui em Manaus há 23 anos, e a gente sabe que existe uma forma de se falar, de se portar, uma forma do artista, né, demonstrar a sua arte na música. Há isso também. Então, essa música popular amazonense, eu vejo que você representa através da autoria das suas canções, da forma como você interpreta a realidade do amazonense, né? E eu vejo que é de uma forma assim bem singela, mas ao mesmo tempo intensa na forma como você representa as suas canções, como você canta. Até porque eu nunca me prendi muito ao regionalismo, né? Quem conhece meu trabalho sabe que... Por quê? Porque eu vejo que a música ela tem que ser de uma forma muito verdadeira, né? Então, mesmo tendo nascido em Nova Olinda do Norte, no interior, eu vim com poucos dias de nascido para Manaus, onde a minha família, minha mãe resolveu voltar, que na época Nova Olinda realmente era uma cidade muito pequena, né? E ela já conhecia Manaus como é que era, e meu pai tinha sido transferido para lá, através da Petrobras, e aí quando ela estava gestante, eu nasci lá, ela não, aqui não tem condições de criar meu filho, escola, tudo isso no futuro, então ela resolveu retornar a Manaus. Então eu não tive essa vivência do caboclo mesmo, né? Do caboclo, de estar na beira do rio, de pescar, de conhecer essas coisas, do linguajar mesmo, né? Eu sempre fui criado muito em Manaus, né? Mas mesmo assim, o pouco que eu sei, eu procuro transmitir na minha música, entendeu? Então, talvez a minha aceitação nesses anos todos seja pela verdade que eu procuro mostrar na minha música, né? Eu não faço música por causa de modismo. A música tal tá... Agora o barato é esse, o ritmo é esse que tá dando dinheiro, não. Eu nunca... Você tem, eu vejo assim que você tem uma identidade, exatamente. Né? Então, você é um dos construtores da identidade hoje moderna da música popular amazonense, né? Então, e você acha, Sileno, que isso tem a ver com a espiritualidade também? Olha, a espiritualidade eu acho que despertou muito depois que eu me tornei espírita, né? Minha família é toda católica, mas eu sempre tive curiosidade pela doutrina espírita. E aí passei a ler as revistas que falavam sobre espiritismo, e aquilo, né, foi me despertando. E depois que eu encontrei
a religião espírita, então eu realmente me aprofundei e fiz muitas coisas aí que, graças a Deus, as pessoas têm, né, aceitado assim, e que se identifica realmente com o que eu compus, com o que eu canto. É porque às vezes o pessoal vê o Sileno na noite, por exemplo, tocando um reggae do jeito que ele toca muito bem, cantando, né? E não imagina que é o mesmo profissional, o mesmo artista que faz uma música para homenagear Cosme e Damião, dois santos, né, que na epopeia cristã, ou mesmo dentro do que a gente vê na religião católica, por exemplo, e nas religiões afro, tem a sua importância, né? E também esse respeito à Virgem Maria, Jesus. Então a gente vê nas suas letras, e muita gente assim mais jovem, ou que é mesmo até fã do Sileno, desperta para aquele momento de conhecer o trabalho todo do Sileno e ver músicas assim, né, que falam de representatividade, de divindades e tudo mais. Então por isso eu vejo essa tua identidade. Você criou uma identidade que é a identidade do Sileno como artista aqui no Amazonas, né? E não é muito fácil você manter uma identidade, né? Eu lembro que eu tive, no mínimo, nesse tempo todo, umas 2 propostas que eu na brincadeira, falo que foram propostas indecentes. De ser chamado em escritório de grandes empresários e o cara dizer: olha, eu banco um CD seu de pagode. Eu banco, se você quiser, eu banco um CD seu de pagode. Aí eu tive que recusar. Não, a minha identidade é outra. Eu agradeço, mas não é. Respeito, mas não é o meu carro-chefe, né? Um outro eu lembro que me chamou e falou assim: cara, você faz músicas de poesia, com essa poesia que você faz, de escrever, essa facilidade que você tem de escrever. Se você faz uma música dessa, você tem condição de fazer um brega, aquelas coisas bem, né? Bem comercial, né, bem comercial e tal. Se você quiser, eu também banco o CD. Quer dizer, foram propostas assim que, se eu fosse aquele cara ganancioso, né? Aquele cara, eu quero ganhar uma grana, eu quero ficar rico, sei lá, alguma coisa assim, eu teria aceito. Mas não, eu me preocupo muito com essa coisa de eu cantar aquilo que eu sinto, aquilo que me toca, aquilo que eu posso passar para as pessoas como verdadeiro. Eu acho que isso é o grande segredo. Às vezes a pessoa, pô, esse tempo todinho você está aí na mídia, sempre, né, mantendo o teu lugar e tal, e muita gente nova aí, você continua, não foi esquecido, não relaxa. Eu digo, mas é isso, eu acho que não é só talento, eu acho que o lance da verdade, você cantar a verdade, eu acho que conta muito, porque as pessoas sentem que você canta, passando, né, a coisa verdadeira, a emoção que você coloca numa música verdadeira, quando você quer transmitir uma mensagem. Isso tem um significado, muitas vezes, dependendo do momento de vida da pessoa, tem um significado que você canta, né, e ela ouve. Com certeza. Né? Aí, Sileno, dentro desse paradigma aí, qual foi um momento assim que você atestou, que você falou, cara, realmente, quando é que caiu a ficha de eu quero ser um artista e eu quero viver disso? Qual foi o divisor de águas? Olha, eu lembro, acho que foi quando eu iniciei a cantar nos bailes mesmo, acho que foi nessa fase. E tem Você se viu fazendo isso mesmo? Teve uma situação muito engraçada, que eu logo que eu saí da escola técnica, que eu fiz o concurso de músico, para músico profissional, e aí eu entrei na banda de baile e tal, comecei a tocar, e logo que eu saí da escola técnica também, eu fiz um concurso para a prefeitura, que eu fiz o curso na escola técnica de estrada, eu sou técnico em estradas, né? E aí teve um concurso na prefeitura para ser topógrafo, né? E eu passei, fui aprovado. A escola técnica era, na época, eu acho que até hoje é IFAM, né? IFAM. Hoje era muito bom sobre os cursos profissionalizantes, né? Técnicos. E eu me formei para a escola. E eu fiz e passei o concurso. Então eu comecei a trabalhar na prefeitura, né? Com topografia. E aí eu tocava à noite e às vezes eu chegava atrasado lá no trabalho por causa da noite, que o banda de baile a gente tocava até 4 da manhã, não tinha como escapar disso. Era uma das únicas alternativas assim, para o povo dançar, né? Exatamente, começava às 11 horas, meia-noite e o baile só terminava lá para as 4 da manhã, então para recuperar aquele sono, para acordar, para ir trabalhar no outro dia, não era brincadeira não. E aí eu examinei, fiz uma reflexão de caramba, bicho, eu tenho que optar, ou eu continuo na prefeitura como concursado e largo a música, ou então eu continuo na música e largo o concursado. Só que eu não falei para minha mãe. E aí eu tomei a decisão, pensei, eu vou ficar com a música. Cheguei lá e falei pro meu chefe, olha, eu vou sair, eu vou me desligar da prefeitura, eu quero minha conta. E aí aceitaram, me deram a conta. Quando eu cheguei em casa, eu falei, rapaz, quando eu cheguei, mãe, eu tenho uma notícia para lhe dar. Eu
eu saí da prefeitura. Com quem? Saí da prefeitura, vou ser músico mesmo, vou continuar. Tu é louco, músico não tem futuro. Fala pra ele. Que loucura que você fez, não era pra fazer isso. Músico não é futuro pra ninguém. Eu digo, não, mas é o que eu quero. Eu sei que ela ficou pé da vida. E hoje em dia é a minha fã número 1, né? Graças a Deus deu certo. Eu vejo que na conversa que a gente está tendo aqui, várias vezes você falando da sua mãe, né? Ah, minha mãe é. E aí, Segurança, cara, e dentro dessa formação, dessa vida, eu conheço ela, uma pessoa que tem um significado muito especial na minha vida, a gente vai falar um pouquinho dela depois, e a importância dela, assim, na sua vida. Como é que é isso? Rapaz, minha mãe eu digo assim, que é o esteio, né? Meu pai sempre trabalhou muito fora também de casa. Meu pai trabalhou um tempo no Dera, né? Petrobras e tal, e às vezes ele era destacado para trabalhar em municípios e passava de 20 dias fora. Então minha mãe era o pai e a mãe, entendeu? 6 filhos, e ela ali tem que cuidar de tudo, colégio para todo mundo, matriculava e comprava as fardas e material escolar, e trabalhava como doméstica, né, em casas de família, e para trazer o alimento para casa, então tudo isso. Então a minha mãe assim foi o esteio esses anos todos. Meu pai também batalhava, mas a gente não teve muito aquele carinho do pai, né? A proximidade, era muito pouco que a gente convivia com o pai. Mas a minha mãe era tudo, e sempre foi, até hoje, né? Ela, até hoje, com essa idade, as minhas irmãs também, todo mundo adulto já, às vezes a gente dá alguma opinião, aí quer bater boca com ela, você me respeita, né? Não deixa ela em a voz ainda, sabe? É como se a gente fosse criança até hoje. Às vezes eu tenho que tocar em algum lugar, e às vezes dois lugares, às vezes eu tenho que chegar de madrugada, às vezes ela está acordada quando eu chego. Eu e alguns irmãos meus, a gente de vez em quando vê ela acordada, quer saber a hora que a gente chegou, por que chegou naquela hora, sabe? Então ela tem sempre esse cuidado, sempre tratando a gente como se fosse ainda criança, todos nós. O cuidado que ela tem pelos filhos é impressionante. Através da amizade, né, que eu tenho com o Collier, que a gente já falou dele, né, da esposa Magna. Então um dia eu soube, muito tempo atrás, que eu venho de uma cultura de rezadeira também, minha mãe era mineira, então eu era rezado também quando era criança no Rio. E quem não sabe, a dona Ana é uma das rezadeiras mais famosas de Manaus, mais antigas hoje, porque é uma pessoa que tem mais de 90 anos, né? 94. Rezou todos os meus filhos desde pequeno. E depois que eu iniciei minha amizade com o Sileno, vim reencontrá-la, e desde a minha filha mais velha, o meu filho mais novo, minha filha mais velha tem 24 anos, o meu mais novo tem 7 anos, ela rezou todos os meus filhos. E é uma pessoa bem especial, uma pessoa de fé, uma pessoa que a gente sente uma energia muito boa com ela, em momentos assim, de dificuldade na vida, com os filhos, levei com ela e sempre tive experiências boas com ela, né? Ela é muito divertida. Vamos retomar aqui a tua carreira, e aí a gente estava no momento lá que você estava tocando nos bailes, que você abriu mão de qualquer outro exercício profissional para poder estar tocando, cantando, fazendo o que realmente você gostava. E aí, Sileno, daí até o momento, vamos dizer assim, de uma profissionalização no mercado. Como é que foi daí até o primeiro disco? Então, aí eu parti para os bailes, né? O início de tudo como profissional. Mas num determinado momento eu parei para refletir de novo, né? Eu sou muito assim de parar e reflexivo. Muito reflexivo. Aí eu parei, caramba, eu tô em banda de baile como crooner. Já passei por várias, né? Eu pensando, digo, caramba, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo o nome da banda, não o Sileno. O Sileno sai amanhã, ou se aposenta, o cara vai dizer, eu cantava na banda tal. A banda, o nome da banda é que vai ficar em evidência, não o Sileno. Eu digo, eu preciso fazer o meu nome. E aí foi quando eu parti para a carreira solo. Então, já tocava violão, né? Eu digo, vou fazer meu nome. Começou a surgir os bares em Manaus. Aí foi quando eu parti para a carreira solo. E aí foi o Ziriguidum, o primeiro bar na Belo Horizonte. Então você transita dos bailes com banda para voz e violão no bar. Exatamente. E aí comecei a fazer, o Ziriguidum foi o primeiro, foi um dos bares bem bacana. E aí começou o nome Sileno a ficar em evidência, né? Quando você começou, você acha que foi assim muito intenso? Você considera assim um auge de carreira? Como é que você vê? Eu acho que o auge de carreira ele veio no Paulus Bar. Eu acho que o nome Sileno realmente veio se concretizar, se solidificar num bar chamado Paulus Bar, onde toda a sociedade manauara frequentava. Né? Isso já nos idos dos anos 80, mais ou menos?
80, 90. Final de 80, começo de 90. Exatamente. Essa década aí, por aí, assim. E aí lá toda a sociedade se reunia lá, no E aí, Bar. nesse momento, alguma identidade já começa a tocar algum certo tipo de música que o pessoal se identifica também? Como é que é isso? Ainda não tinha espaço para música autoral, né? Apesar de eu já estar compondo, né? Já tinha disputado alguns festivais, já tinha algumas músicas aprovadas, mas no bar não tinha como. Era aquela coisa de alegrar bêbado mesmo, tocar no bar para alegrar, atender tudo que era bêbado. E eu tocava de tudo, né? Tocava de tudo, eu lembro na época. Então, isso daí eu não me queixo, a mesma coisa que foi a banda de baile. Hoje em dia, eu posso dizer assim que tudo me serviu como aprendizado, porque às vezes eu chego num lugar para tocar um certo tipo de música e o público, você nunca pode achar que você conhece o público, o que ele está querendo ouvir. Não tem essa. O cara que diz isso tá mentindo, vamos dizer assim. Porque tem dia que o público não está afim de ouvir um estilo de música, ele quer outro. Então, eu tenho essa carta na manga, entendeu? Onde eu chego, eu toco. Aí eu vejo que o pessoal não se movimenta, ninguém se manifesta, aí eu já toco outro estilo. Toco um bolero ali, toco uma bossa nova, né? Então, eu tenho várias cartas na manga para me sobressair num ambiente onde eu estiver tocando. Então, isso é legal. Eu lembro uma vez que eu fui para Coari, uma das primeiras viagens minhas. Eu estava em casa quando chegou um contratante lá, bateu na minha porta e você que é o Silêncio, aí eu atendi de manhã, era uma segunda-feira. Aí disse, pois eu sou de Coari, eu promovo eventos lá e eu estou precisando de um músico agora para esse final de semana, você está disponível para ir? Eu digo, tá, eu tô com a agenda livre. Ele, pois tranquilo, é seu estilo, só que não era, entendeu? Eu acho que alguém tinha furado com ele e o cara queria um tapa-buraco, né? E aí eu tu já tinha um know-how, já tinha uma fama? Como é que era? Já tinha um nome, né? Não era esse que é hoje em dia, mas já tinha um nome também. Aí fui naquela crente que era aquilo que eu gostava de tocar, que eu ia tocar lá. E aí cheguei na sexta, acho que era no sábado do evento, cheguei na sexta. Aí ele me hospedou no hotel e tal, aí fui jantar. Aí de manhã, quando eu tô saindo para tomar o café da manhã, que o baile era à noite, a festa era à noite, né? Só violão e voz, para você ver. Cara, aí eu só ouço aquele carro volante da cidade. Hoje, a atração do momento, a mais esperada. Sileno, o rei das multidões. Aí eu já vi isso não vai dar certo, meu Deus do céu, eu preciso meter. O cantor das multidões, Sileno, meu, nossa senhora. Que eu cheguei lá, era um baile para pessoas da terceira idade. E aí, né? Eu digo, meu Deus do céu. Na época eu estava afiado em tocar Djavan, né? Caetano, Gil. Eles queriam Roberto Carlos, será? Eles queriam essas coisas. Roberto Carlos, bolero, essas coisas. Aí que eu fui ter que relembrar o tempo de baile, que eu tocava essas coisas para poder atender esse povo. Mas deu certo. Deu certo, graças a Deus. Então, tem essas coisas, né? A música você tem que ter sempre essas estratégias para poder não passar vexame, porque não é fácil não, lidar com o público assim, por mais anos que você tenha de experiência, você nunca sabe como é que o público tá. E aí, como eu te falei, o primeiro disco vem quando? O primeiro disco veio veio esse de 84, quando eu gravei Feira Hippie, mas foi uma coletânea, né, do governo do estado, na época. Foi uma coletânea com 20 compositores, aí eu gravei Feira Hippie, foi o primeiro. Feira Hippie foi um divisor de águas, assim, na carreira? É uma música que marca até hoje, que o pessoal pede. Impressionante como o pessoal pede ainda. Pede mesmo. É um reggae, né? Eu fui rotulado assim. Acho que foi o primeiro reggae no Amazonas gravado. Dá pra dar uma palhinha aí? Dá sim. Vou colocar aqui, ó, só. Só pra gente lembrar. Isso. Feira hippie, hiper feira livre, feira hippie, hiper feira livre, calça velha desbotada, um cabelo embaraçado, armar tenda na calçada, bolsas, sapatos bordados, ocupar as belas praças, não ter outra atividade, seres e raças. Não ter pátria nem cidade, feira hippie. Demais. Então. Aí ali aparece o Sileno com outros artistas, cantando as músicas deles, foi um trabalho do estado. Cada um era um projeto que tinha da Fundação Cultural da época, que não é hoje Manaus Cult, né? Mas na época era a Fundação Cultural. E aí cada um tinha um projeto,
Nossa Música, é o nome do vinil, inclusive. Aham. Nossa Música. Então, cada um que se apresentou nesse projeto escolheu uma música para gravar. E tem Pereira, tem Roberto Dibo, tem Eliana Printes e outros e outros. Pereirão. Fera. Feríssima. Tá bom. Sileno, a gente tá falando então da carreira, né? Sim. Aí vem essa primeira experiência, né, com uma música, né? Isso. A gente acabou de ouvir. E aí, depois, já foi um disco autoral seu? Como é que foi isso? Exatamente. Aí eu continuei compondo, né, outras coisas, e aí eu fiz o meu primeiro CD autoral no Tom Maiselli, no estúdio, na época. O meu contemporâneo também, Raul gravou antes de mim, né, no mesmo estúdio, e aí eu peguei essa carona e fiz o meu primeiro, que é o Sindicato do Reggae, é isso, foi o primeiro CD. E quantas músicas autorais? Acho que eram 14 nessa faixa, era mais de 10, sei que era mais de 10. E era vinilzão ainda? Era vinil ainda? Ou já era CD? Não, já era CD. Já era CD, né? Era CD, isso mesmo. Aí era CD, já estava chegando. Aí eu gravei esse lado. Não, peraí, não, foi vinil e depois, né, eu transformei em CD alguns anos depois. É isso mesmo. Isso foi em que ano, Sileno? Isso em ano 90, alguma coisa. O primeiro foi vinil e depois se transformou em CD. Isso, aí depois a gente mandou transformar para CD. E aí, como é que foi a experiência do artista que está começando aí, naquele momento do país, um momento econômico que era completamente destacado, diferente do que a gente tem hoje, né, na parte de produção. Hoje, então, mais ainda, né? Porque hoje a gente tem as redes sociais, a mídia social, a mídia digital, né, em si, que causou uma revolução, né? Hoje não se vive mais de vender disco. E como é que foi aquela experiência naquele momento lá? Então, o que foi legal daquele momento, quando eu gravei meu primeiro CD, é porque eu estava meio tenso, porque eu já cantava algumas músicas além de Feira Hippie, né, que eu estava compondo, então eu já tentava apresentar em algumas oportunidades. Mas aí as pessoas só falavam em Feira Hippie. Então eu fiquei preocupado aqui, meu Deus do céu, será que eu vou ser aquele cantor de uma música, só um compositor de uma música, não vou emplacar mais nada? E aí nesse CD eu já tinha composto Luzes. E foi quando, sabe, me aliviou, foi tirar aquele peso das costas. Quando Luzes começou a tocar na rádio, as pessoas, onde eu tocava, toca Luzes, aquela música lá bonita. Aí pronto, graças a Deus. Então eu já sei que não... E marcou, né, Sileno? Porque hoje, onde você chega, o pessoal ainda pede, né? Pede muito. Não tem como eu fazer um show, mesmo se eu for tocar cover, qualquer lugar que eu me apresentar, eu vou ter que tocar Feira Hippie. Então, para não perder a oportunidade, esse seu amigo humildemente vem pedir para você tocar Luzes pra gente, que então, é muito legal, cara. Agora, então. Não adiantou de nada pegar a estrada e vir pra este lugar. Você apareceu na noite passada, num pouso de emergência sem me avisar. Cruzou meu espaço, invadiu meu sonho, levou todos os planos pra te conquistar. O que você quer de mim? Me iludir, me acordar e me deixar assim. O que você quer de mim? Me iludir, me acordar e me deixar ruim. Como posso ter te perdido se você nunca me pertenceu? Como posso ter te esquecido se a gente nunca se conheceu? E mesmo assim pensei em te ligar, mandar notícias minhas, mas afinal, o que você quer de mim? Me iludir, me acordar e me deixar assim. O que você quer de mim?
me iludir, me acordar e me deixar ruim. Esse é o Sileno, meu amigo Sileno. É uma música marcante, né? Que a gente, sempre que ouve, a gente pensa no Sileno, essa identidade da música que ele tem realmente, que marca os corações, marcou os corações de muitas pessoas. Certamente, então, é uma mensagem que ficou, né? Sileno, nesse momento a gente tem sempre um momento no programa, no podcast, em que eu falo sobre algumas coisas que eu estou lendo. E sempre eu puxo um gancho para o próximo podcast que a gente vai fazer, né? Legal. Círculo de Mulheres, as Novas Irmandades. Muito legal, cara. Eu estou lendo agora e eu sou obstetra, né? Sou ginecologista, eu tenho contato com as mulheres no dia a dia, no meu trabalho, da Beatriz Delpiche e da Cristina Balieiro. Super interessante. Um outro livro que eu estou lendo agora é do grande Mário Sérgio Cortella, um grande educador, né? Lá de Londrina, radicado, trabalhou muito em São Paulo também. Não Nascemos Prontos, né? Muito legal. E é um livro, assim, de transformações, né? É um livro que a gente se pergunta para si próprio, né? O que eu posso fazer em vez do que irá acontecer, né? O que a gente pode fazer de prático para mudar a nossa vida e a vida das pessoas diante do que é inevitável, está sujeito a acontecer, né? E nesse livro, ele realmente faz um ensaio muito legal sobre o imaginário humano em relação em que a gente não está pronto, a gente tem que estar em transformação, a gente tem que estar com humildade procurando vencer, né, as batalhas do dia a dia, né? E é super interessante, né? Então, Não Nascemos Prontos, do Mário Sérgio Cortella, tá bom? Silena, a gente volta aqui para o nosso papo e começa a carreira, né? Começa a carreira de sucesso, Luzes abre assim um espectro teu, não só aqui na região norte, mas o Sileno ele começa a despontar no cenário da música popular brasileira, o cenário nacional, e depois, e aí? Uma primeira dúvida, a letra de Luzes é sua também, a autoria é sua da música? A música e a letra, né? Música e letra. Muito interessante. E como é que vem esse desenrolar, essa transformação do Sileno com músicas autorais? Normalmente o Sileno ele escreve a letra e a melodia também. Como é que isso vem se desenvolvendo nesse momento aí da tua vida? Exatamente. A inspiração, né? Acho que cada um tem um formato e um método de compor, né? De acordo com a inspiração. Eu, geralmente, quando eu componho, eu já estou com o violão bem próximo. Então, a letra vem e eu já saio também encaixando na harmonia com o violão próximo. Porque eu tenho essa dificuldade. Por exemplo, se vier só uma letra, de depois encaixar numa melodia. Você procura fazer a melodia junto com a letra. Exatamente, eu já vou fazendo, já moldando toda ela para sair completa. Porque realmente, para mim, eu sinto essa dificuldade. Eu já fiz letras e depois fui tentar musicar, aí você acaba tendo que cortar algumas coisas, aí às vezes já perde aquele sentido que você queria dar para a música, então eu não gosto muito. Então eu prefiro compor já com o violão na mão, aí vou aqui. E outra coisa também que... melodia para músicas de outras pessoas. Ou o contrário, letras para melodia de outras pessoas. Houve essa parceria, houve esse momento? Já houve isso. Por exemplo, um parceiro conhecido nosso, que é o Zé Cardoso. Cardoso. Eu já musiquei uma meia dúzia de letras dele. Ele é um bom letrista. Ele já me enviou algumas e sempre ele gostou da minha musicalidade quando eu coloco nas letras dele. Entendi. Em Silêncio, acho que você conhece, né? É uma oração, aquela letra dele é maravilhosa. Muito legal. Aí tem Olhar de um Cais também que eu musiquei. Tem uma outra... Tem acho que uma meia dúzia de música que eu musiquei com a letra dele, né? Eu nunca parei para sentar com um letrista, um compositor, para fazer... Geralmente eles me enviam a letra, né? E eu vou musicar. E graças a Deus tem dado certo. Eu sou muito detalhista nessa questão,
Porque tem pessoas que pegam, por exemplo, um sambista, você envia uma letra para um sambista e o cara já vai fazendo samba, entendeu? E tem letras que não se encaixam em samba ou em outra coisa. Então eu sou muito observador nessa parte. Quando alguém me envia uma letra, eu vou estudar a letra e aí eu vou ver, cara, isso daqui dá um forró, isso daqui dá um funk, isso daqui dá uma valsa, entendeu? Uma coisa assim. Então eu vou examinar a letra para poder musicar. Eu não pego, porque eu sou cantor de reggae e tudo que cair na minha mão eu vou fazer reggae. Não, entendeu? Então acho que as pessoas têm que ter muito cuidado com isso. Porque tem coisas belíssimas aí que você acaba tirando um pouco da beleza da música, porque é que compor aquilo que você, né, aquele estilo que você domina, que você quer fazer em cima. E não é assim que funciona, pelo menos é a minha visão. Sileno, não sei se você lembra, algumas vezes eu entrei em contato contigo para você me auxiliar na parte artística. Lembro. Rapaz, e assim, quando eu me casei com a Aline, uma coisa interessante, eu fiz uma música pra Aline, né? Eu falei, rapaz, eu vou preparar essa música e eu vou tocar essa música no dia do casamento, né? Aí me lembro como se fosse hoje, Sileno, me indica um estúdio, alguém para produzir minha música e tudo mais, rapaz. Aí cheguei lá com um cara, que o cara, ele tem um dom, assim, super imaginário, cara. Você vai concordar comigo, o Reina, cara. O cara é um multi-instrumentista, o cara pega a coisa, parece que no ar. É fantástico, né, Sileno? Muita informação. Muito fera. Quando eu vou gravar um CD, assim, que eu não tenho muito tempo para gravar, né, muita disponibilidade de tempo e tal, e a primeira pessoa que eu entro em contato... É uma referência no Amazonas, né? Porque ele resolve tudo em pouco tempo, entendeu? Ele não tem essa coisa de ficar, sabe? Acho que não tem essa. Ele pega, toca aí, e aquele já sai fazendo. Então é um cara, a praticidade ali funciona a mil. Eu gosto muito dele, além de ser talentoso. Né? Fantástico, é um talento mesmo fora do normal. O que toca nos partos e cirurgias. A gente chega num momento agora, Sileno, do programa que é bem interessante, que a gente costuma nesse momento falar assim, o que toca nos partos e cirurgias. Eu conversando com a Aline esses dias, no primeiro programa, é como se fosse assim, isso é um modismo que está tocando agora, mas será que é um gosto que é só do Dr. Leonardo, isso e aquilo? Aí hoje eu vou explicar um pouquinho qual foi a minha ideia de fazer esse quadro aqui no programa. Na verdade, toca o que a família, a gestante, a paciente, a cliente, o casal quer ouvir. No momento da cirurgia, no momento do parto principalmente, que é um momento em que o protagonismo é da família, é o bebê que está nascendo, é a mãe que está tendo o bebê. Então, a gente, nesse universo da musicoterapia, a gente vê, Sileno, que você que é músico, né, eu sou um médico que faço cirurgias, faço partos, faço cesariana. A musicoterapia está comprovado cientificamente, quer dizer, medicina baseada em evidência, que é veículo de emoção, de identidade, veículo de amor. Então, a gente sente isso no momento que a gente está fazendo a cirurgia, em que muita gente está em oração pensando e manda uma música, e a gente bota uma música mais positiva, uma música mais tranquila, isso numa cirurgia ginecológica. E hoje realmente existe uma moda no parto. Tanto o parto normal quanto o procedimento cirúrgico de cesariana, na hora que o neném vem, normalmente a família pede, o pai, a mãe pede para botar uma música. Então virou realmente, e a gente viu a construção, né, desse modismo de forma positiva, porque traz essa emoção, traz esse valor da musicoterapia. E aí eu tenho uma história para te contar. A gente nos bastidores estava conversando sobre isso. Então, quando a gente ainda estava se conhecendo lá no Centro Espírita, uns 15 anos atrás aí um dia estou eu num hospital de um plano de saúde que era muito forte na época aqui em Manaus, e naquela época não tinha pendrive, ou se tinha, estava começando, não tinha o Bluetooth como hoje, os celulares que tem hoje, né? Então, quando eu vejo o pai do bebê entra no centro cirúrgico com aqueles tocadores de CD portátil, né, que existia nos anos 90, 2000, né? Aí chegou com um CDzinho, doutor, eu posso botar a música quando meu filho nascer? Eu ia fazer a cesariana da paciente. Hospital Maternidade Unimed. Aí, sim, senhor, beleza, não tem problema não, bota, vai ser bonito, né, e tudo mais, isso e aquilo. E eu já conhecia o Sileno há pouco tempo, não tinha, talvez, a gente não tinha uma grande amizade, já conhecia, tinha convivido muito com o Collier, seu primo. E aí, quando tô ali, abrindo a barriguinha da paciente para tirar o bebê, ele começa a botar a música.
Rapaz, que música linda, me marcou demais. E pelo que eu me recordo, em Manaus, foi a primeira vez que alguém botou uma música pro Dr. Leonardo Gobira trazer aquele bebê ao mundo, fazer o parto naquele momento, né? Interessante. E é Virgem Santíssima, né? Olha, sim. Então, isso ficou marcado para mim. É uma música que, mesmo os seus fãs, muita gente não sabe que é o Sileno que está cantando, que é o Sileno que fez essa música. Uma música de elevada espiritualidade, uma música que no mês de maio a gente relembra da Mãe de Jesus, a música que na época de Natal a gente lembra o nascimento de Jesus, né? Então, agora a gente vai estar disponibilizando para vocês aí no programa e depois vocês podem ouvir lá no Instagram e no Spotify, Virgem Santíssima com o Sileno. Bom, a gente está voltando aqui num papo de médico, né, com Sileno, artista, cantor amazonense. Eu estou tendo a satisfação de receber aqui hoje no podcast. Hoje é um papo de médico, que é um médico conversando com seu amigo, que é um artista consagrado na musicalidade daqui da cidade de Manaus, né? Sileno, e aí? E esse caminhar? E aí, como é que foi essa carreira depois desse estabelecimento como artista da terra? E como é que foi? Você ficou mais por aqui? Você acabou indo para outros lugares para cantar, mesmo no Brasil, região sudeste, vieram outras músicas? Como é que seguiu a carreira? Então, eu, graças a Deus, através da música, eu conheço o Brasil quase todo, né? Participei de festivais e teve uma época muito boa que foi o Projeto Valores da Terra, foi um dos melhores projetos que eu já vi nessa cidade, que nos proporcionou visitar várias capitais em caravana, né? E eu tive em Fortaleza, São Paulo, Isso é do Rio. governo do estado ou prefeitura? Prefeitura. Niterói, né? No Teatro de Niterói. E qual foi outra cidade? Fortaleza, lá no Dragão do Mar. Então a gente viajou bastante, né? Infelizmente, essa coisa de política, depois veio outro governo e acabou com o projeto. Mas é coisa que a gente sabe como é que funciona. Mas teve coisas bacanas. Por exemplo, na música, eu jamais imaginei de ir à Alemanha, né? E tive esse merecimento de, no ano de 2000, ser convidado pela Secretaria de Cultura para representar o Amazonas junto com outros artistas em Hannover. E, cara, foi uma experiência assim maravilhosa, né? Eu nunca pensei tão longe. Eu não tenho medo de avião, né? Eu tenho pavor. Não sei se vocês sabem disso, mas enfrentei 19 horas e meia de voo. Se pudesse ir de navio, tu ia de navio, né? Sem dúvida. Mas valeu muito a pena, cara. Eu costumo falar o seguinte: uma coisa é você falar o que é o primeiro mundo, outra coisa é você vivenciar o primeiro mundo, né? E nesses, acho que foi 10 dias que nós passamos lá, cara, é muito grande a diferença do que é o primeiro mundo, né? A educação, o cumprimento de horário, né? Eu lembro que a gente pegou um engarrafamento, você não ouvia ninguém buzinar, ninguém xingar ninguém, todo mundo ali, altas horas de engarrafamento, as pistas, um tapete, o evento no horário marcado, estava lá, pegava a gente no hotel, chegava lá, o horário é esse, entrava todo mundo no palco, cantava. E outra coisa que eu fiquei super abismado com, na cidade, a gente passeando com o guia turístico lá, aí ninguém via mendigo, nem cachorro na rua, pedinte, nada, não via. Aí eu, por curiosidade, perguntei do intérprete: rapaz, eu tô estranhando, não tem pedinte na rua, não tem cachorro. Ele disse: porque aqui em Hannover a prefeitura ela paga tantos salários para a pessoa resgatar os cachorros da rua, os pedintes, para ficar em casa, para não ficar pedindo. Olha a coisa, né? Tem que ser primeiro mundo. Nós estamos em desenvolvimento, chegaremos lá, né? Chegaremos lá um dia, sem dúvida. É isso aí. Sileno, e aí, como é que você se vê hoje diante do cenário atual, né, do mundo artístico, né, a importância da cultura, da arte? Eu costumo dizer que a arte é um bem. Sim, né? Concordo. O bem é tudo aquilo que satisfaz a necessidade humana, né? Então, eu vejo que a arte é um bem, a musicalidade, assim como a aromaterapia, né? A gente falou, a musicoterapia hoje tem uma importância muito grande em diversos momentos da medicina, momentos cirúrgicos, de terapia mesmo, né? Existe a parte de terapia, em musicoterapia
propriamente dita, que são tratamentos, né, para pessoas num resgate aí psicológico, às vezes no momento psiquiátrico também. A gente sabe que isso tudo está estabelecido, né? Uhum. Então, como é que você vê hoje o Sileno nesse cenário de retomada, né, de atividades após uma pandemia que a gente sabe que trouxe um transtorno para a classe artística, né? Você, no começo das suas palavras, no começo do programa, você falou como o Sileno ele pôde lidar com essa circunstância, uma circunstância de aprendizado, mas uma circunstância que foi muito difícil para todos nós e que houve realmente, não se priorizou a arte. A arte é um bem, né? É uma terapêutica, mas realmente as autoridades ou não puderam ou não quiseram priorizar. E é aí que a gente sempre coloca em voga, Sileno, que a gente tem as críticas. No começo do programa você falou para mim, você pode até discordar isso e aquilo. Aqui é um momento de reflexão. No nosso programa a gente abre esse espaço para colocar realmente a reflexão a respeito de várias coisas. E hoje contigo aqui, um dos meus interesses realmente, lhe rever, contar a sua história, você poder trazer teu sucesso para nós, realmente resgatar essa reflexão crítica quanto a tudo que a gente viveu. E logo no começo você falou bastante coisa a respeito disso. Tudo que a gente viveu na pandemia. E aí, Sileno, quais são as perspectivas do Sileno como artista, como uma pessoa que pratica esse bem através da música? Qual é a perspectiva agora desse futuro, os projetos? 40 anos de carreira aí, completados recentemente, então são mais de 40 anos participando da vida artística na cidade de Manaus. O que você espera? Qual é o teu objetivo agora para frente? Então, eu como músico, eu costumo falar que eu sou um operário da música, né? Eu não vou parar, só o homem lá de cima sabe o dia que eu tenho que parar, só ele pode me parar. Então eu continuo produzindo, né? Eu sou muito perfeccionista, né? Sou virginiano, acredito muito nisso, virginiano é perfeccionista ao extremo. Eu vivo me cobrando bastante essa questão de cada vez mais me aprimorar, né? Então eu não relaxo em nenhum momento. Mesmo com a pandemia, como eu falei, né, aproveitei para continuar exercitando violão, essas coisas. Então, aí aproveitei também para fazer o disco comemorativo, né, de 40 anos. Foi um momento que deu para parar e escolher as músicas para fazer um disco bem legal. Graças a Deus ficou muito bonito. E aí estou agora mais ligado na internet, nessa era tecnológica que eu relutei tanto, mas não tem como fugir. E as músicas já estão nas plataformas digitais, né? Consegui colocar, com auxílio, com certeza, de amigos que conhecem bem mais que eu. E aí é isso, eu continuo trabalhando e vou aguardar produzindo, vou aguardar, agora está na moda os editais também, né? Que é bem legal, que te dá um conforto, dá uma melhoria para você, né, trabalhar com mais calma e para pagar bons músicos, contratar bons estúdios, se for fazer vídeo, contratar empresas, né, com equipamentos super modernos para fazer clipes, essas coisas. Então isso daí auxilia muito esses editais que têm surgido. E o CD de 40 anos eu fui premiado, né? Foi por isso que, graças a Deus, aproveitei para fazer e saiu legal. Estava inquieto porque não estava conseguindo fazer o lançamento, né, devido à pandemia. Mas assim que passou agora em já estava tudo pronto, né? Estava. Aí eu aproveitei e consegui uma pauta com o secretário de Cultura do Estado, Marcos Apolo. Quero agradecer a ele, ao Cândido, do seu assessor, que me cederam o teatro em setembro para fazer esse show que, graças a Deus, foi maravilhoso. Lotamos o teatro mais uma vez, as pessoas saíram satisfeitas. E é isso, eu vou continuar sempre produzindo, né, pedindo sempre a Deus essa inspiração, estar sempre tranquilo para receber essa inspiração, porque eu acho que a inspiração é isso. Você não pode estar estressado, né? A inspiração ela vem quando você está relax, né? Quando você está tranquilo para poder receber as mensagens, porque eu acredito muito nisso, que nós somos simplesmente um transmissor de mensagens, sabe? Aí vai de você escolher o que vai transmitir, né? Tem pessoas que preferem transmitir outras coisas que não são bacanas. Mas eu sempre ali me policiando, o que eu puder trazer de bem, falar de amor, falar, sabe, de mensagens religiosas,
bater naquela tecla lá das questões sociais, né? Bater na questão da discriminação racial, sempre levantando essa bandeira. Então, vou estar sempre a serviço da música, né? Eu me posicionei com isso e vou levar até o fim da vida. Agora nem tem como eu voltar atrás mais. Continuar praticando o bem, né? Praticando bem, essa é a minha intenção. Claro que eu não sou o dono da verdade, a gente falha também, né? Tem suas falhas, nós como seres humanos, pecadores, nós temos nossas falhas também. Mas o que eu puder contribuir, né? O que eu puder trazer de bem para as pessoas, eu fico muito... Você não sabe como é que eu me sinto quando... Agora, essa questão que você falou agora, da música na hora do parto. Eu jamais iria imaginar que a minha música iria auxiliar, né? Trazer um momento especial para um nascimento, que é uma das coisas mais sagradas, né? Estou até me emocionando aqui, mas primeira vez que eu vi isso, eu ouço muito as pessoas me encontrarem na rua e dizer, cara, aquela música que tu fez de tal é o meu tema de namoro, ou tal, eu casei com aquela tua música, ou a tua música me fez eu conquistar a fulana e tal, e isso daí é muito prazeroso, entendeu? Saber que a minha música ela não é só para divertir quem está ali no bar no momento, ela serve em outros momentos para aproximar pessoas, para dar um certo recado para alguém que está precisando. Então, isso para mim me preenche, né? me completa como artista. Então, é isso. Então, eu assim não tenho planos para o ano que vem, o que eu vou fazer. Não, eu deixo a coisa fluir. Né? Eu sou muito assim. Deixa acontecer naturalmente. Né? Exatamente. Eu sei que eu estou pronto, sempre a serviço da música, produzindo, procurando compor, né? E entrar em projetos, e onde houver oportunidade, coisas boas, convites a aceitar, pintar viagens ótimos através da música, levar minha música. O meu maior sonho ainda é ser reconhecido nacionalmente, né? A gente sabe que a situação geográfica nossa não auxilia muito, né? Não auxilia muito, mas agora com a internet ficou tudo muito mais fácil, né? O mundo ficou pequeno. Então, é assim que eu vejo, entendeu? Eu estou aí sempre a serviço da música. Esse é o meu pensamento. Beleza, Ciliano. Ciliano, a gente separou aqui algumas imagens para a gente dar uma olhada. Aí eu vou arriscar aqui, ver se tu lembra de todas as imagens, assim, para tu dizer para mim onde é que eu tava, o que eu tava fazendo. Ixi, vou ver. Te pegar aí na tua memória para ver se tu tá afiado. Tá afiado. Que a gente vai falar de uma coisa agora. Sempre me chamou a atenção, Ciliano. Sem falsa modéstia, né? E eu creio que o Ciliano tem os pés no chão para a gente falar sobre isso. Mas sempre me chamou a atenção como médico a jovialidade do Ciliano, a cognição do Ciliano, esse tempo já constante de produção musical e artística. Uma pessoa que tem mais de 60 anos. São quantos filhos, Ciliano? Filhos tem um. Um, né? Isso. Mais de 60 anos isso. Aí, mais de 40 anos de estrada e o papo é de médico também. Qual é a fórmula do sucesso, Ciliano, para estar com essa pele jovial, essa disposição física e com um pensamento produtivo o tempo todo? Então, acho que tem várias coisas. Né? Eu acredito que seja essa soma aí. Eu não sou uma pessoa de me estressar com facilidade. Eu sempre levo as coisas na esportiva. Para me tirar do sério tem que ser uma coisa muito grave mesmo para me tirar do sério. Eu sempre procuro levar as coisas mais na brincadeira, na esportiva, nego achar que vai estar Então tu acredita que raiva adoece, né? Eu acredito que envelhece, que adoece. Então eu levo, por exemplo, eu posso tá com algum problema em casa, por exemplo, posso ter discutido com um irmão meu, alguma coisa assim, desavença em casa. No momento que eu boto o pé na rua, você vai ver o Ciliano sorrindo. Entendeu? Você não vai ver o Ciliano de cara fechada ou querendo transferir aquilo que ele ganhou para outras pessoas. Então eu não gosto. Outra coisa, eu evito pessoas negativas. Sabe? Se eu não puder auxiliar, eu me afasto. Se eu achar que eu posso contribuir para tirar a pessoa daquela situação, né, pessoa que só se queixa, a vida está ruim, nada dá certo para mim, se eu não puder auxiliar, orientar, dar um conselho, eu me afasto. Porque eu acho que aquela coisa ali... Menos energia, né? Que pode contaminar, né? Exatamente. Tá sujeito. Eu não gosto desse tipo de energia. Né? E vou levando a vida assim. Por exemplo, se eu não estiver trabalhando, eu durmo cedo. Eu sou um cara que gosta de dormir cedo. Assisto um programa de TV ali, se tiver um filme legal cedo, 8 a 9 horas. E acorda cedo também? Acordo cedo também, né? Acordo muito cedo. Por exemplo, não bebo, né? Nem fumo, nunca fumei. E beber, às vezes eu tomo um vinho socialmente em casa, uma comemoração de um aniversário de um amigo, um casamento, eu tomo uma taça de vinho, né? É a minha bebida.
Então é isso. Aí tem gente que, mas pô, Sileno lá tá com 60 e pouco, pinta o cabelo. Não, não pinto. Quem pinta é o cabeleireiro. Né? É a única coisa que eu falo, não sou eu. Então eu vou levando... Você não tá mentindo. Então a vida, para mim, é assim. Ela é, sabe, quanto mais torná-la suave, eu acho que você envelhece. Eu costumo brincar com as pessoas quando perguntam a minha idade. Como é que tu tem essa idade e tá ainda com essa expressão? Eu digo, né, porque eu não gosto de tocar no tempo. Deixa o tempo ir para lá, eu fico na minha. Deixa o tempo ir passando, mas eu não quero saber disso. Outra coisa, esporte. Eu nunca relaxei com o esporte. Eu tenho meu futebol no final de semana, eu não abro mão, mas eu sempre pratiquei natação. Eu estou agora mais relapso, tem uns 2 anos que eu não faço natação, mas é um esporte que eu gosto muito. Entendi. E ajuda, auxilia bastante, né, nessa coisa, né, do preparo físico, essa coisa mesmo de ficar mais jovem, de ter mais disposição, né? Então, acho que é uma série de coisas que contribui para que você continue com esse espírito, né? Que eu acho que essa questão da idade está mais no espírito mesmo, entendeu? Você se considera uma pessoa, né, apta a ir correr atrás das coisas, a estar sempre ativo, acho que é muito da mente. Acho que quando você se rende, quando você começa a se preocupar muito com essa coisa, eu já estou velho, já não posso mais isso, acho que aquilo ali vai pesando, aí leva você mais para baixo ainda. Então eu não quero estar sempre para cima. Isso aí, beleza. Vamos ver as imagens então? Vamos lá. Essa foto aí, Sileno? Essa aí é nos 40 anos no Teatro Amazonas, agora em setembro. É a comemoração do CD 40 anos. Beleza. Essa deu para lembrar na hora. Também. Rapaz, no mas momento que eu tirei o blazer. No momento que eu tirei o blazer, e fiquei já quase no final do show. Tá um menino aí. É, né? É um menino. Adoro essa foto. Essa foto ficou legal. Muito maneiro. Também. Olha só. Muito legal lá no Teatro Amazonas. É. Muito maneiro. Olha e essa aí. Criaturinha aí? Essa criatura, meu amigo. Rapaz, e tu é muito parecido com ela, né? Fala bastante, cara. Essa é a Dona Ana, gente. Essa aí Ana, minha mãe, é uma moça guerreira, fantástica. Minha fonte de inspiração, minha orientadora. É tudo na minha vida. Já precisei dela também. Ela é muito importante para mim. Tenho um carinho enorme por ela. 94 anos, lúcida, memória ótima. Uma pessoa do bem. Bacana. Pode ter certeza. Aniversário dela aí de 93, ano passado. Olha que legal. Ano passado, no caso. Uma vez eu tive com ela, aí ela falou, doutor, o senhor vai lá, vai viajar, né? Eu falei, eu vou lá no Rio de Janeiro, lá na minha terra. O senhor vai perto da praia? Eu falei, eu vou na praia. O senhor pode pegar uma garrafinha e trazer água do mar para mim, para eu benzer as crianças? Eu falei, posso sim, senhora. Eu levei 2 garrafinhas de água do mar para ela. Não abre eu trouxe para cá. Qualquer um que vai para cidades onde tem mar, ela pede. Ela pede. Muito legal. Essa dos 35 anos? Essa de 35 anos de carreira no Teatro Amazonas também. Essa aí no Bar Caldeiras, essa identifiquei porque tem a logomarca do Caldeiras ali atrás. Eu ia lembrar se não tivesse. Consulta rápida. A gente chega num momento bem maneiro aqui, que eu inventei essa. Porque diz que tem que ter autenticidade quando você vai fazer um podcast, né? Eu tô começando a buscar esse ser autêntico, né? Aí eu vou fazer um bate-bola contigo. Por isso a gente chama de consulta rápida. Legal. É como se o médico estivesse te consultando, só que eu vou falar a palavra ou frase, tu vai responder em uma palavra. Entendeu? Pra gente conhecer um pouquinho mais o Sileno. Fica uma brincadeira maneira. Fica, vamos lá, ver como é que eu me saio. Sileno, país. Egito. Olha. Cidade. Cidade. Pode pensar um pouquinho, né? Pode. Uma cidade. Machu Picchu. Olha, rapaz. Bebida. Bebida, um vinho. Comida. Picanha. Adoro tambaqui também, mas a picanha me tira do sério. Hobby, Sileno. Hobby, praia. Profissão. Músico, graças a Deus, eu me dei bem. Uma profissão que eu gostaria de ter sido. Vou relembrar o passado. Eu gostaria de ter sido bancário, acredita? Legal. Uma paixão, Sileno. Uma paixão. Agora, uma paixão.
Acho que viajar, agora deixa eu ver o lugar, né? Tantos lugares que eu gostaria de ter ido. Uma paixão assim que você tem na vida. Tocar um piano. É mesmo? Gostaria de ter aprendido piano, acho tão bonito. Piano, não é órgão, não. Piano. O que te emociona, Sileno? O que me emociona? Pessoas que trabalham para fazer o bem, isso me emociona. Legal. O que te faz feliz, Sileno? Me faz feliz? Família. O que fazer domingo de manhã? Jogar futebol. Cor predileta? Azul. Sileno, essa aqui eu vou deixar bem assim no ar para tu responder de primeira. Arco-íris, magia ou vinho? Arco-íris, magia. O poeta responde. Arco-íris, magia ou vinho? Acho que é magia. Olha. Magia. O que você ouve de música no teu carro? Que todo mundo ouve, né? Aí o que você ouve de música no teu carro? No meu carro eu ouço... Atualmente, eu vou pelo tempo. Né? Atualmente eu tenho ouvido muito Lenine. Olha, legal. Tá jóia, meu amigo. Eu não tenho palavras, eu sabia que ia ser divertido, não tenho palavras para agradecer, sabia que ia ser divertido. Eu adorei. Também. Eu creio que a gente sempre teve uma afinidade. Sim, né? Nos encontramos no ambiente religioso e espiritualista há 15 anos atrás. Exato. Nunca perdemos o contato. A gente pode ficar sem se falar ou sem ver, sem se ver durante algum tempo. Mas às vezes eu preciso da sua mãe, te ligo para sua irmã. Às vezes a gente precisa um falar com o outro, né? Também, então a gente sempre teve essa amizade e eu quero sempre me colocar à disposição dessa amizade também, tá? E eu sabia também que no momento que eu te fizesse o convite, você prontamente estaria com a gente e o objetivo era esse, era entreter, tornar divertido, engajar e eu creio que a gente tenha conseguido, através do Papo de Médico, fazer uma entrevista hoje com o Sileno que há algum tempo não era tão interessante. Esse era o objetivo. Eu me senti super à vontade. Tá eu fiquei bom? muito preocupado quando você fez o primeiro convite, porque você falou que ele ia estrear em novembro, né? E eu estava sem agenda para te atender, né? E eu falei, ainda novembro não dá. Eu disse, não, a gente vai remarcar. Deu tudo certo. Graças a Deus chegou a hora, tudo tem o seu tempo certo. É isso aí. Muito feliz, foi um papo muito bacana, muito descontraído. E você é uma pessoa que sabe que mora no coração da nossa família, né? Gratidão. Nossa família, minha mãe e companhia. Valeu. Então, eu vou procurar sempre, pode ter certeza, fortalecer cada vez mais a nossa amizade. Satisfação, meu amigo. Vou te pedir para trazer uma música nova, autoral, né? Pra gente fechar esse podcast de uma maneira bem legal. Legal. Essa música é O Canto das Suraras. Essa música eu fiz em homenagem a um grupo de descendentes indígenas. Lá do Rio Tapajós. Exatamente, que tocam carimbó e vivem atualmente em Alter do Chão. Né? Rapaz, quem está me ouvindo aqui, muita gente do Rio, de São Paulo, familiares meus, colegas de profissão, né? Estão conhecendo hoje o Sileno. E aquela região ali, Sileno, Rio Tapajós, porque as pessoas pensam que o Rio Amazonas, né, é uma coisa, a gente sabe que o Tapajós é outra, é tudo a bacia hidrográfica do Amazonas, mas ali é uma beleza diferente, né? Até o pH da água, o gosto da carne do peixe. A cor da água. É diferente. Então, isso aqui é um universo que as pessoas não têm noção. Uma vez um colega médico falou assim, ei, você conhece um anestesista que mora ali em Belém, aí perto? Eu falei, rapaz, Belém é muito longe de Manaus, você não tem noção da geografia daqui, entendeu? Então, é um lugar lindo, rico, né? E vamos aí nos satisfazer com teu talento. Pois é, e essa música nasceu porque eu recebi um convite para assistir o show dela, uma apresentação. Um amigo meu, músico também, que tá morando lá agora, aí falou, vai ter uma apresentação hoje das meninas das Suraras do Tapajós, que tocam carimbó de raiz. Vamos lá. E eu tava de férias lá e fui. Fiquei encantado com as meninas tocando carimbó, com tambor, aquela coisa bem raiz mesmo. Resolvi fazer essa canção em homenagem a elas. Vamos lá. Canto das Suraras. As águas que caem do céu escorrem por nossas mãos, adoçam os rios daqui, da vila de Alter do Chão. Suraras cantando a terra,
guerreiras de pés no chão, a voz que desperta a fera do coração. Areia branca e florestas emolduram este rio-mar. Aldeias se alegram pra festa, Piracaia ali na praia para celebrar. Vem na batida do tambor, mostrar teu valor e tradição. Chama esse povo pro sairé, é festa em Alter do Chão. Vem na batida do tambor, mostrar teu valor e tradição. Chama esse povo pro sairé, é dia de festa em Alter do Chão. Eia, eia, eia. Show. É isso. Você assistiu Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Bobira. Um oferecimento AME, Assistência Materno-Infantil Humanizada.